Rapidinho mesmo, porque agora vem Viderlan Araújo aqui ao vivo na nossa programação para falar sobre Junho Branco e a prevenção do uso de drogas. A gente confere agora. Olha, Paulane Santos, estamos de volta aqui direto da Praça Deodoro, na frente, aqui, olha só, por trás de mim o Tribunal de Justiça e a Assessoria de Políticas Sociais da Secretaria Municipal está realizando um trabalho muito importante para a sociedade, um trabalho de conscientização para a sociedade em todos os aspectos. Já a partir de hoje, nós vamos conversar a respeito desse assunto com um assessor especial de políticas sociais, o que tipo de benefício será colocado para a sociedade quando se fala exatamente o seu rolê pode acabar mal, fique longe das drogas. Fábio Rogério, muito obrigado por nos receber. Vamos falar um pouquinho ao vivo aqui na TV Mar. Qual o motivo da ação, o que a sociedade poderá receber em termos de serviços ao passar aqui na Praça Deodoro. Bom dia. Bom dia, Viderlan. A Prefeitura de Maceió, através da Secretaria de Governo, da Assessoria de Políticas Sociais, vem promovendo durante esse mês, o Junho Branco, atividades de prevenção às drogas. O dia 26 de junho, o próximo sábado, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Então essa é uma semana intensa no sentido da prevenção. E esse trabalho tem sido muito intensificado nas comunidades. A gente está indo para as grotas, a periferia, com um trabalho de mobilização, com panfletos, adesivos, materiais ilustrativos. E também, Viderlan, com as lives, porque utilizar do sistema virtual é o mecanismo que nós temos hoje durante esse período de pandemia. Então, tivemos na segunda e ontem, na terça-feira, grandes referências do serviço público e também de instituições da sociedade civil que atuam há anos na área da dependência química. E hoje, aqui na Praça Deodoro, durante a manhã, nós estamos com várias equipes. Equipes do consultório na rua, que é uma referência na cidade quando se fala de atenção ao usuário em vulnerabilidade social e ao dependente químico. Equipes do CAPS-AD, do PAN Salgadinho, fazendo testes de HIV e outras doenças. Nós estamos também, Viderlan, aqui na Praça Deodoro, com várias instituições da sociedade civil que fazem um trabalho nessa linha da política sobre drogas, como o PROERD, Programa da Polícia Militar, que trabalha a prevenção às drogas nas escolas. Nós estamos aqui também com comunidades acolhedoras, a exemplo da Casa Dom Bosco, que acolhe adolescentes do sexo masculino e feminino com problema de dependência química. Nós estamos também aqui com grupos de autoajuda. Tudo isso para mostrar à sociedade que você que tem alguém na família com problema de dependência química não está sozinho. Temos uma rede para te ajudar. Fábio, é importante dizer que será apenas hoje ou durante também a semana até a próxima sexta-feira? Quando será realizada esta ação e como será realizada daqui para frente também mais ações como essa? Essa é uma ação de mobilização dentro dessa semana de prevenção às drogas, onde nós temos também uma atividade na sexta-feira de arrecadação de alimentos para instituições em situação de acolhimento ao dependente químico. Nós vamos fazer essa ação na parte baixa, no bairro da Jatiuca, na Ponta Verde, naquela região. E também nós vamos ter, com a equipe de publicidade da nossa Prefeitura de Maceió, em parceria com os clubes CSA e CRB, uma presença, uma intervenção nos próximos jogos, no CSA e Cruzeiro e no CRB e Náutico. Os jogadores entrarão com a faixa e também estarão fazendo vídeos com mensagens para o jovem dizendo sim à vida, não às drogas. Isso é um aspecto que preocupa bastante ainda aqui em Maceió, o número de jovens, de dependentes químicos. E como é que tem sido essa acolhida para as pessoas que já hoje sofrem com esse problema, Fábio? Viderlan, é um número que cresce, né? E só quem sabe o que passa com o dependente químico em casa é aquele pai, aquela mãe que está nos acompanhando agora. E não tem classe social, não tem situação familiar. Ela chega na classe alta, ela chega na periferia de Maceió. E hoje nós temos as portas de entrada que dá atenção a essas famílias. Nós temos no município de Maceió o CAPS-AD,
que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. Fica no Farol. Telefone de contato 3312-5517. No CAPS AD, eles vão identificar qual é o tratamento mais assertivo para aquele caso, aquela realidade. Nós temos também os conselhos tutelares atendendo o público de adolescente e jovem, encaminhando também para esse tratamento. E a Rede Acolhe é uma rede ligada à Secretaria de Prevenção à Violência do Governo do Estado, que também faz um trabalho nessa área de acolhimento e de atenção às famílias dos dependentes químicos. Até que horas então a ação, Fábio? Estaremos aqui até o meio-dia e fazendo dessa forma integrada sociedade civil e serviços públicos. Há um pedido especial do prefeito JHC para que a gente alinhe junto com todas as secretarias ações integradas. Então, tudo que está acontecendo essa semana, nós estamos fazendo em conjunto com a saúde, com a educação, com a cultura, com a assistência social, com o esporte, porque é fortalecendo esses segmentos, essas secretarias, que nós vamos oferecer a você um serviço de qualidade e de referência. Ações que a Prefeitura Municipal de Maceió tem desenvolvido através da Assessoria de Políticas Sociais ligada à Secretaria Municipal de Maceió, né? A secretaria que tem na gestão, na pasta, o prefeito JHC, Fábio Rogério, conversou com a gente, ele que é assessor especial de Políticas Sociais da Prefeitura Municipal de Maceió, trazendo informações e mais detalhes a respeito do Junho Branco com a campanha Seu Rolê Pode Acabar Mal, Fique Longe das Drogas. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios por Orlando Santos. Até amanhã, mais uma participação nossa ao vivo na TV Mar. Obrigada, Viderlan, pela tua participação. Combate às drogas é preciso, de fato, de uma ação integrada. É questão de saúde pública, é questão de educação, é questão de esporte, de segurança e de lazer também, né? Cultura também. Pois é, gente, a gente vai falando de saúde pública e segue, então, fazendo a atualização para vocês a respeito do boletim. E a gente mostra já aí na sua telinha também. Olha, nas últimas 24 horas foram registrados 855 novos casos aqui no estado de Alagoas. Desde o início da pandemia, 211.156 pessoas tiveram o diagnóstico confirmado para a Covid-19 aqui no estado. 201.122 pessoas já se recuperaram da doença. Atualmente, nós temos 12.786 pessoas aguardando o resultado dos seus exames. No caso, são considerados casos suspeitos. Nas últimas 24 horas, 21 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. E desde o início da pandemia, 5.176 vidas já foram perdidas para a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês também como está a situação da ocupação dos leitos. Atualmente, nós temos um total, então, de 56% de ocupação dos leitos. Nós temos 86% de ocupação dos leitos para UTI, 45% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 33% de ocupação dos leitos para UTI intermediária. E aí a gente vê como está o avanço da vacinação aqui no nosso estado, muito necessária, né, para que a gente possa sair dessa situação. Nós temos atualmente o total de 1.226.580 vacinas aplicadas em alagoanos, né? Nós temos, então, 896.278 alagoanos que já receberam a primeira dose da vacinação e 330.302 alagoanos que receberam, então, a segunda dose da vacinação aqui no estado de Alagoas. Então, a gente faz essa atualização para vocês, lembrando que dessas vítimas aqui no nosso estado, 5 vítimas eram da capital alagoana e 17 do interior do estado. As vítimas tinham entre 37 e 83 anos, tá bom? E olha só, gente, a gente agora vai para o nosso quadro Direito e Cidadania, já recebendo aqui no nosso estúdio Jamile Coelho. Já está aqui preparada para falar, sempre atualíssima, trazendo temas muito atuais para a gente. Lei de improbidade administrativa, o que é que vai mudar se de fato for aprovada? Jamile, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. A gente tem uma lei de improbidade administrativa, é a 8429 de 1992, ela foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor. E essa lei, ela visa punir os atos de desonestidade. Ela é dividida em 3 seções, que são aqueles atos praticados com o fim de enriquecimento ilícito,
Então, qualquer vantagem que um servidor ou um gestor público ou um titular de mandato, e aí o secretário, o prefeito, o governador, enfim, inclusive deputados federais, estaduais e vereadores recebam em função do cargo. Então, uma troca, uma facilitação, uma extorsão, né? Isso aí já vai para a questão do crime, mas a gente entende que isso é uma improbidade administrativa, esse é um dos conceitos, é você enriquecer ilicitamente, enriquecer de forma inadequada às custas do cargo que você ocupa e com dinheiro público. A outra seção, ela define os crimes que causam lesão ao erário, que causam prejuízo ao patrimônio público. E aí, nesse caso, ele vai tanto para quando você deveria agir e não agiu, e aí você trouxe um prejuízo para o patrimônio público, ao erário, ou quando você fez e você comprou, por exemplo, uma coisa mais cara do que o preço de mercado, né? Ou então você construiu uma obra de uma forma muito mais cara do que haveria outras soluções possíveis para ela ser construída. E a última parte dessa lei, ela fala nas violações dos princípios da administração pública. A gente tem princípios da administração pública, principalmente elencados na Constituição Federal, que é a eficiência, a transparência, a publicidade, livre concorrência, o ente estatal, e aí eu falo Estado, ente estatal entendido como União e municípios também, ele tem regras para serem cumpridas. Enquanto ao particular, nós duas, por exemplo, é dado o direito de fazer tudo que a lei não proíbe, né? A administração pública, ela só pode fazer o que a lei permite e dentro dos limites legais, dentro daqueles limites estabelecidos pela lei. Então, se há violação desses princípios, isso aí também cai na lei de improbidade administrativa. E aí, quais são as penalidades? Uma das principais penalidades para o gestor nessa situação, ou para aqueles ocupantes de cargo público, é a perda da função pública. Você não vai preso em razão disso, mas você pode perder a sua função pública, você pode, sendo comprovado o ilícito, o enriquecimento ilícito, você devolver, e em sendo comprovado o prejuízo ao erário, o dano ao patrimônio público, aí entendendo não só o patrimônio físico, mas recursos também, você tem que devolver esse montante. Quais são as principais mudanças? Pois é, Jamília, a gente tem visto, né, que na realidade esse projeto aí que faz essas mudanças na lei, ele foi aprovado a jato na Câmara dos Deputados e agora encaminhado ao Senado, né? Isso eu queria que você pudesse explicar por que é de interesse de tanta gente, inclusive de várias legendas, que reúne várias legendas, diversas ideologias políticas na Câmara dos Deputados, votando a favor exatamente dessa lei, né? Por que tem tanta gente interessada em fazer essas mudanças? Na verdade, Orlando, ele foi a jato, mas só mais ou menos. Esse é um projeto de lei de 2018, né? A gente já vai aí em 2021. Ele estava numa comissão especial, só que por não haver unanimidade dentro daquela comissão, o próprio presidente da Câmara avocou, isso é normal, isso está previsto no regimento interno, para ser votado em plenário. Outras vezes a gente até já conversou aqui que a maioria dos projetos de lei eles são aprovados na Câmara, na comissão especial, que é definida para a análise desse pleito, passando por último pela Comissão de Constituição e Justiça, e normalmente a gente nem sabe que ele existe, porque ele já vai ser aprovado em bloco, digamos. Só que as leis mais polêmicas, que normalmente são as que vão para a TV, elas são levadas a plenário. O que aconteceu? Essa lei foi dada entrada no projeto de lei, foi uma iniciativa, na época ainda, do deputado Rodrigo Maia, sim, como presidente, e no projeto de lei não é dele, mas ele que colocou em pauta, e foi formada uma comissão, inclusive, com o pessoal do STJ, com o ministro Mauro Campbell. A intenção dessa lei é muito boa, mas ela tem um erro grave, e que se foi comprovado ao longo desses 30 anos de vigência, ela é muito genérica. Então, tudo e qualquer coisa pode ser interpretado como ato de improbidade, e tudo e qualquer coisa pode, inclusive, sair do âmbito do alcance da improbidade, porque ela fica muito no subjetivismo. Qual é a intenção deste projeto de lei?
que foi aprovado na Câmara na última quarta-feira, dia 16, e está encaminhado para o Senado. Ela teve uma margem folgada de votação, eu não sei exatamente os números, mas foi 400 votos a favor, né, dos 513, 60 17 legendas votaram a favor e apenas 3 ficaram contra. Né? Exato. Tem críticos, como tudo, né, em todos os projetos, como tudo na vida tem críticos. Os críticos afirmam que isso afrouxa a legislação, mas para a academia, para os estudiosos mesmo desse tipo de matéria, ela vem com uma proposta boa, que é definir exatamente quais são os tipos da improbidade administrativa. Até porque a gente tem na Constituição o princípio de restrição de direito. Quando você parte para uma restrição de direito, ele tem que ser muito específico. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo, o que você está fazendo que pode lhe causar uma punição. Nesse caso, a perda de função pública, inclusive lhe tornar inelegível, porque tem um prazo para você cumprir essa perda de função. Então, quais são as novidades dessa lei? Ela exclui a modalidade culposa. Então, se você faz um ato com imperícia, com imprudência ou com negligência, mas que você não tem a intenção, né, de fraudar o erário, de enriquecimento ilícito ou de violar um princípio, esse tipo está excluído da punição. Isso aí é importante. Por quê? Infelizmente, a gente não vive num estado onde todos os servidores, onde todas as pessoas, onde todos aqueles que trabalham com a administração pública são plenamente capacitados. E mais que isso, nós vivemos num estado, e aí eu digo sempre nos 3 níveis de governo, União, Estado e município, em que a gente não tem muitos recursos, muitas vezes. Então, o gestor, querendo acertar, ele faz. E aí, muitas vezes, lá na frente, ele é punido. Isso inibe os bons gestores. A gente começa a dizer que a gente está amarrando o CPF daquele gestor. Os tribunais de contas da União, a Controladoria Geral da União e o próprio Ministério Público, eles têm uma superestrutura de fiscalização. E na outra ponta, a gente não tem uma estrutura tão boa assim de execução. Então, às vezes, a administração pública ela precisa fazer, ela tem um parecer de um determinado órgão jurídico que também pode ser punido se errar na interpretação. Isso essa nova lei está afastando. Então, a menos que seja assim, um erro muito grosseiro, né, se você está colocando por divergência de interpretação, isso não é um crime de improbidade. Quais são as outras mudanças? O Ministério Público terá 180 dias para investigar. A gente olha, a princípio, é um prazo muito pequeno, mas, ao mesmo tempo, existem casos reais de pessoas que ocuparam cargos públicos em 2002 e 2003 que estão sendo chamados agora. Fica muito difícil de você ter uma documentação, principalmente se tratando de Brasil. Eu fico brincando assim, se a gente estivesse na Alemanha, se a gente estivesse na Inglaterra, em um país que já tem uma cultura de organização, a gente vai ter, eu espero que a gente esteja caminhando para isso, eu acredito que a gente está. Você consegue resgatar essa memória. No Brasil é bem difícil. Então, você já não consegue mais punir aquele gestor. Você passa muito tempo com uma faca na cabeça. E isso traz uma insegurança e, como eu disse, afasta os bons gestores, né? As boas intenções de ocupar aquele cargo público. Tem a questão também da prescrição da lei, né? Que ela cai pela metade do tempo. Como é que fica? Isso. Essa lei hoje ela tem diversos períodos de prescrição. A intenção é que a nova lei ela traga apenas para um período de 8 anos para você punir e que aquela punição também seja por mais 8 anos, que ele é compatível com a lei da ficha limpa ou ficha suja. Né? E o que eu vejo de positivo é isso, é você ter um tempo para você conseguir se defender. Quando você coloca, hoje, a gente está em 2021, punir atos de 2002 e 2003, é questão de impunidade? Não, mas é de todo mundo tentar se organizar. Porque você não consegue mais resgatar, algumas pessoas envolvidas no processo até já se foram, ou você não consegue mais achar. E isso causa uma insegurança muito grande para todos aqueles envolvidos na gestão pública. Ok, Jamile, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom? Se Deus quiser. E a gente vai agora encerrando o nosso programa. Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá, e não esquece, hoje, 8 horas, tem Arraiá da TV Mar na tua programação. Vai se preparando, prepara a tua festa junina na tua casa, dentro de casa, com segurança, tá bom? Um beijo grande, até mais tarde.